Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a um Delírios de Terapeuta. Eu sou o Diego Falco. Eu sou a Natália Lima. E hoje vamos falar um pouquinho sobre... Hoje a gente vai falar sobre não gostei da primeira sessão, devo insistir? E aí, será que se você é paciente aí, tentou buscar ali uma terapia e não gostou muito da sessão, achou que seria diferente, será que a pessoa deve insistir? O que você acha? Então, eu acho que depende. Eu acho que depende muito assim, a não ser que a pessoa, que o psicólogo tenha falado uma coisa que você considera muito horrível assim, e que você não consiga aceitar, ou são pessoas que pensam totalmente diferentes, ou quando ela te apresentou um tratamento e você não gostou muito bem, aí eu acho que você não deve insistir. Mas isso é uma exceção. Então, por outro lado, eu acho que você deve insistir. Por quê? Assim como qualquer outra pessoa que a gente conhece na vida, não é de primeira que a gente vai amar essa pessoa. Então, é preciso... O vínculo, né? Peraí, me confundi aqui. O vínculo terapêutico, ele não se dá na primeira sessão, já. A primeira sessão ela é mais para você falar um pouco mais de você, para o psicólogo conhecer um pouco mais da demanda, o psicólogo apresentar também o que ele acha que seria bom para você como tratamento. Então, é mais uma sessão para os dois se conhecerem, assim. É como se fosse o primeiro date. Primeiro date é sempre maravilhoso? Às vezes é. Sim. Às vezes é. Mas eu acho que você deve insistir um pouco, porque a intimidade, né, desse vínculo, ela não vem na primeira sessão. Então pode ser que no primeiro momento você não ame de paixão essa pessoa, né, o psicólogo, mas pode ser que com o decorrer das sessões você goste ainda mais dele, porque daí vocês vão ter mais intimidade também. Então vai ficar mais fácil essa relação. Eu acho que a gente tem que nessa questão de, será que eu devo desistir então da terapia se eu não gostei? Porque você pode não gostar de várias coisas, né? Então você às vezes não foi com a cara do psicólogo, às vezes como a Natália falou, não gostou de alguma coisa que ele disse, de certo modo, que daí aí é o detalhe, às vezes você interpreta baseado na aparência dele, baseado no que ele falou inicialmente e tudo mais, que ele vai ser, às vezes, julgador, que ele vai te criticar, ou coisas nesse sentido. Só que isso, querendo ou não, é um preconceito, né? Uma interpretação sua de como você acredita que aquele profissional será, digamos, durante o processo. Às vezes pela idade do profissional, às vezes você é muito jovem, você não vai me entender, porque você, sabe, você vai ser que nem meu pai, né? Não vai entender. Você não tem filho, você não é da mesma religião que eu. Exatamente. Então tem várias questões assim que às vezes você pode ficar receoso achando que o profissional não vai te ajudar por conta disso. O que a gente tem que deixar muito claro é que esses motivos são motivos idiotas de você não continuar um processo de terapia. Porque o profissional, pelo menos o bom profissional, ele pode ser o mais diferente possível de você, ele pode viver em todos os contextos possíveis e ele vai analisar e tratar o seu caso como único. Ele vai te enxergar dentro do seu sofrimento emocional, dentro dos seus pensamentos, das suas interpretações, das suas vivências, independentemente de como esse profissional é. Independentemente de onde esse profissional vive, da idade desse profissional, do que ele parece que ele falou para você e por aí vai. Então, isso é um motivo meio besta de você não continuar. Agora, se você espera alguma coisa do processo de terapia e na hora que esse profissional apresenta a forma, né, que ele trabalha, você não se identificar, aí talvez, eu coloco bem talvez aqui de você não continuar. Por quê? Porque muitas vezes você está buscando uma coisa mágica, que a gente já falou várias coisas aqui. Sim. Às vezes, mas eu achava que ele já ia me dar a solução logo na primeira sessão. Porque ele já achava que, na TCC tem muito isso. Mas você já não vai me dar uma tarefa de casa? Entendeu? Como, né? Exatamente. Às vezes eu posso até dar, dependendo do caso, entendeu? Só que é isso. Então, às vezes a pessoa, ela chega com uma expectativa, que às vezes é uma expectativa irreal, e aí ela acredita então que não vai funcionar também. Então esse tal é muito talvez por conta disso, porque faz parte do processo ali de terapia, cada profissional é de um jeito, cada teoria é de um jeito. Sim. Então dar um pouquinho de tempo, tá, para aquele processo.
Talvez, eu diria realmente um mês, então seria aí, vamos supor, uma por semana, dá 4 sessões, ali você já tem como saber mais ou menos como que será ali, dali para frente. E também, nada impede você de conversar com o profissional, né, Natália? Tipo assim, eu não me identifiquei com isso, não gostei disso, eu achava que seria dessa maneira, para o profissional poder explicar mais ou menos a visão dele sobre aquilo, né? Sim, então por isso que eu comecei falando, eu acho que só quando o profissional fala algo grotesco, e realmente grotesco, aí você não deve fazer mais as sessões. Mas também precisa ter uma autoavaliação do paciente, porque é isso que o Diego falou, às vezes o paciente, né, vocês chegam com expectativas irreais sobre o tratamento, chegam com uma imagem de psicólogo também que está cristalizada dentro da sociedade, que eu não sei muito bem se é de fato um psicólogo, que é a pessoa que não fala direito, a pessoa muito séria. Então, isso também dificulta o paciente de se conectar com a outra pessoa que está ali na frente dele. A gente precisa que vocês autoavaliem as suas próprias resistências nesse processo. E assim como qualquer tratamento que tenha a ver com saúde, ele tem um tempo de adaptação. Né? Assim como o medicamento, ele não faz efeito no primeiro segundo que você ingere ele, né? É assim com a terapia, ela não faz efeito em uma sessão. Você não vai conseguir superar traumas em uma sessão ou agir de forma mais saudável em uma sessão. Então, eu acho que esse conselho que o Diego falou sobre tentar pelo menos ali um mês de sessões é muito bacana. Porque também tem essa questão, né? Resistências do paciente. Às vezes o problema nem é o psicólogo. Às vezes é o paciente que entende de um jeito meio problemático, uma coisa que na verdade não é. E é importante que vocês tragam isso para a terapia. Por exemplo, você não gostou de alguma coisa da primeira sessão, você vai na segunda e fala assim, olha, então, eu esperava isso, a minha expectativa era essa, eu esperava que a nossa conexão fosse assim, sabe? Se colocar mesmo se colocar de forma sincera para o profissional, para ele também entender o que você espera desse tratamento. Então, isso é muito importante. Para poder alinhar justamente essas expectativas, porque é isso. Já tive casos de pacientes que vieram na primeira sessão de entrevista só para conhecer, assim, o caso. E aí, na segunda sessão, eu perguntei, e aí, como foi a semana, né? Então, de modo normal. E a pessoa, mas eu não senti nenhuma melhora. É porque a primeira sessão é mais uma sessão de escuta, né? Exatamente. Melhor, mas não fez nada ainda? Por que você ia sentir alguma melhora? Então, a expectativa é muito importante de ser trabalhada. E o profissional, ele pode explicar melhor isso, né? Explicar melhor as coisas. Tem gente que já quer, às vezes, ver meus vídeos na internet sobre TCC e já chega, não, porque eu já achei que você ia falar sobre as crenças, eu achei que você ia falar assim, gente... Não é assim. Pensei que ia ser um compilado de vídeos em 50 minutos ao vivo. Exatamente. Então é uma coisa que essas expectativas precisam ser trabalhadas e vai depender de você, paciente, né, de expressar quais são essas expectativas. E assim como, por exemplo, eu vou fazer uma dieta, vou fazer uma atividade física, não vai ser você comendo um dia diferente. Um dia saudável. Nossa, melhorei minha saúde, melhorei meu peso, nossa, fazendo um dia de atividade física, nossa, olha como eu estou forte, não vai ser assim que funciona. É realmente uma prática, é realmente uma rotina. E a terapia é a mesma coisa, você precisa, querendo ou não, desenvolver isso, colocar a ideia que a terapia é um processo, não é uma sessão, é um processo. Então, uma sessão é você chegar ali e fazer academia um dia. Sim. Agora, a academia você precisa ir lá fazer, porque o seu músculo precisa perceber, olha, calma aí, então ele está trabalhando mais, então eu preciso modificar aqui onde eu busco a gordura, onde eu busco a minha energia, onde que eu faço, blá, 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 coisas nesse sentido. A alimentação, mesma coisa, criar o hábito para você dormir melhor, todas essas coisas são processos. A terapia é a mesma coisa. Então você vai criar esse hábito, né, de se, lembrar, então eu tenho sessão, tenho terapia toda quarta-feira, 2h da tarde. Aí você vai desenvolver o hábito de parar, pensar nas coisas que aconteceram, parar e pensar nas coisas que o profissional falou.
ali para você, vai colocar aquilo em prática, vai ver os resultados, vai levar isso em terapia, vai reformular. Então você vai desenvolver o hábito também de colocar as coisas da terapia na sua semana, no seu dia a dia. Então fazer o processo por pelo menos aí um mês pode ser aí, adequado, pode ser muito bacana antes de você desistir do processo. Porque se você está buscando a psicoterapia, é bem provável que seja por um problema significativo na sua vida. Sim. Que você não está conseguindo trabalhar sozinho, que você não está conseguindo resolver sozinho. E o profissional pode te ajudar bastante nesse processo. Então, aguentar pelo menos aí por um mês é muito recomendado para que você consiga aí pelo menos dar um pontapé inicial aí na sua melhora, né? Sim, e só para complementar, falando sobre a nossa prática, assim, eu não sei você, mas em uma sessão eu não consigo fazer uma anamnese bem feita, completa. Sim. Eu preciso de mais de uma sessão. Então, eu entendo que, assim, a primeira sessão, ela é muito uma sessão de escuta e de acolhimento. Não tem como, por exemplo, fechar uma hipótese diagnóstica na primeira sessão, ter uma linha de tratamento na primeira... Não tem como, né? Porque eu realmente estou conhecendo aquela pessoa. E, geralmente, na primeira sessão, é muito comum pacientes verborrágicos e que misturam várias demandas. Não, porque eu tenho problema nisso, naquilo e naquilo. Aí você fica assim, tá, calma. Então, vamos organizar isso? Qual coisa você quer trabalhar primeiro? Qual coisa que no momento presente está te atrapalhando de fato? Né? Então, tem que ter um pouco essa paciência com o profissional, porque não é na primeira sessão que você vai, igual você, né? Vai ter as crenças, qual é o modelo cognitivo, e não sei o quê. Tipo, seria muito assim, chegar na primeira sessão, sei lá, de um psicanalista, coisa desse tipo, e falar assim, então eu sonhei isso, o que isso significa? Você não conhece a pessoa, não tem nenhum O que significa esse meu sonho, né? Tipo assim, qual é o meu inconsciente, né? Sim. Qual é o meu trauma? Tipo, não é assim que funciona. Então, ele tem que tomar esse cuidado. Exatamente. Então, eu acho que, para concluir, é isso, né? Sim. Tenha persistência, né? Seja persistente nesse processo. É aquilo que a gente fala sobre, por exemplo, academia, né? Que a persistência e a constância são muito importantes nesse processo. Então, e eu acho que com isso você vai amadurecer muito também. Porque às vezes a gente não tem noção de processo, né? E a gente perde um pouco a noção de como nós somos persistentes em algo. Então, se manter nisso, tentar fazer, é muito importante para você também. Sim, exatamente. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado aqui até agora, né? Esse episódio. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa é só falar. Manda aí nos comentários, dê um gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve. E é isso. Muito obrigado e até mais.